maneira emparelhar a pesquisa com o ensino. Mas a graduação, ela fica basicamente centrada em cima do ensino. Isto é um problema. Por que isso é um problema? Isso é um problema que pode ser visto sob vários aspectos, né? Sob o ponto de vista da sociedade, isso é um problema porque a sociedade espera que a universidade produza conhecimento, especialmente a universidade pública, onde nós estamos aqui, não? Que a universidade pública produza um conhecimento que, de preferência, sirva a ela, a sociedade. Da mesma forma, a sociedade espera que a universidade produza atividades que sejam voltadas para fora dos muros da universidade, que também sejam essas atividades, de alguma maneira, úteis à sociedade. Então, o fato da gente ter um ensino, sobretudo de graduação, centrado mais no ensino e menos na pesquisa e extensão, é um problema para a sociedade. Mas notem bem, isso não é um problema só para a sociedade, que pague, que custeia toda essa estrutura aqui. Custeia a mensalidade de vocês, custeia meu salário, etc., né? Isso é um problema também para vocês, para os alunos. Por que isso é um problema para os alunos? Porque nem todos os alunos se dão conta de que o processo de ensino ele é baseado em dois grandes pilares. Quais são esses pilares? De um lado, o conteúdo e do outro lado, as habilidades. Então, faz parte do processo de ensino a transmissão e a apreensão de um certo conjunto de conteúdos que diz respeito àquela área profissional, no nosso caso aqui, o direito. Então, vocês precisam, ao longo da faculdade, ter algum nível de domínio destes conteúdos. E isso, os professores, tradicionalmente, se encarregam de passar a vocês. E, além disso, vocês ainda, evidentemente, como é preciso fazê-lo, complementam o conteúdo que os professores oferecem com o estudo que vocês fazem, nos livros, e por aí vai. Muito bem. Só que isso dá conta apenas de metade da formação profissional. Porque a outra metade da formação profissional depende das habilidades ou das competências. Ou seja, não basta dominar o certo conteúdo, é necessário ter habilidade para lidar com esse conteúdo, para aplicar esse conteúdo. Há habilidades que são gerais, né, que estão presentes em qualquer profissão. Por exemplo, a habilidade de saber ouvir o outro, saber lidar com as opiniões divergentes, a habilidade da leitura, ler um texto, compreender um texto. Para muitas profissões, a habilidade do trabalho em grupo, saber trabalhar em equipe, são habilidades que qualquer profissional precisa. Mas tem habilidades que também são específicas por área ou por profissão. No nosso caso aqui no direito, vocês precisam, para se formarem profissionais do direito, para se formarem juristas, de todas essas habilidades anteriores a que eu me referi, mas de algumas outras habilidades específicas. Por exemplo, a habilidade de leitura de um documento jurídico, de um texto jurídico. Uma coisa é ler um livro que traz uma série de ensinamentos, outra coisa é ler, por exemplo, um parecer, outra coisa é ler um projeto de lei ou uma lei. Outra coisa é ler uma decisão judicial. É preciso ter a habilidade da leitura, da compreensão e da interpretação desses documentos jurídicos específicos. Uma outra habilidade importante para o profissional do direito é a capacidade de comunicação. O direito, há uma tendência mundial no direito de oralização, ou seja, cada vez mais coisas que antes só eram feitas por meio do papel, do texto escrito, agora são feitas também por meio da palavra, por meio do discurso. Então, é uma habilidade importante essa, da oralização, sustentar um argumento com coerência, tentar falar de forma eloquente e, mais do que isso, eloquente o suficiente para convencer um auditório, porque vocês sabem, eu comento isso às vezes com os meus alunos, essa curiosa e às vezes ingrata profissão que vocês escolheram é a única
que quando vocês se formam, vocês vão exercê-la sendo que do outro lado há um outro profissional formado, tão bem formado ou melhor formado que vocês, para dizer exatamente o oposto do que vocês estão dizendo. Tá? Isso é o processo do contraditório. Então, o advogado diz, é isso, o outro advogado do outro lado do contraditório diz, não, não é nada disso. Tá? O engenheiro tem uma moleza, né? O engenheiro, quando ele constrói a ponte, não tem um outro engenheiro dizendo, não é nada disso, né? Não sei, evidentemente, que ele esteja fazendo não sei que seja um prédio do Sérgio Naia, né? Mas se não for, numa hipótese normal, isso não acontece. E a gente é obrigado a lidar com esse contraditório. Então, esta habilidade, né, do discurso eloquente, convincente, é outra habilidade que nós precisamos. Uma outra habilidade que nós precisamos é de desenvolver o nosso raciocínio de duas formas aparentemente contraditórias ou antitéticas, que é, por um lado, o raciocínio analítico, ou seja, nós, juristas, precisamos ter a capacidade de pegar uma dada situação, ou texto, ou seja lá o que for, compreendê-la no todo, mas decompô-la em partes. Isto é um raciocínio analítico. A análise é isso, a decomposição do todo em partes. Depois, compreender, trabalhar as partes para poder reconstruir o todo. Esse raciocínio é fundamental para nós. Um outro raciocínio importante que nós precisamos é o raciocínio dialético. É saber lidar exatamente com os argumentos contrários, com as oposições, com as contradições, com os paradoxos. E reconstruir a realidade a partir dos paradoxos. Pois bem, o que eu quero dizer, pessoal, é que essas habilidades, que são habilidades fundamentais, sob um certo ponto de vista, elas são mais importantes do que os conteúdos. Não estou dizendo que vocês não precisam vir à faculdade para se formarem em direito. Mas é bem perto disso, né? Vocês não precisam vir à faculdade para se formarem em direito, mas eu tenho certeza que vocês, que tiveram capacidade suficiente para passar num vestibular concorrido, como de universidade pública, certamente teriam condições de, por conta do estudo próprio, das suas próprias competências cognitivas, estudarem individualmente e enfrentarem uma prova aí de qualquer professor. Não sei, certo, se teriam a disciplina para isso. Aí é um outro problema, né? Ter a disciplina para conseguir se concentrar e fazer isso. Mas capacidade, não tem dúvida nenhuma que vocês teriam. Ou seja, a apreensão dos conteúdos, embora seja importante ter o professor nos ajudando a fazer isso, mas ela não é nem tão relevante quanto a apreensão das habilidades. Porque as possibilidades de vocês aprenderem, constituírem essas habilidades num livro é absolutamente nula. É como vocês aprenderem a andar de bicicleta além do livro. Imaginam? Senta no selim, segura no guidão, agora pedala. Aí vocês vão ler, já sei andar de bicicleta ali, tudo que vão subir na bicicleta e vão cair, né? Por quê? Porque esse tipo de coisas, habilidades, exigem mais do que um conhecimento teorético. Exigem algum nível de experiência, de fazimento, é aprender fazendo. Aprender fazendo. Para aprender fazendo, tem duas coisas que são imprescindíveis: a pesquisa e a extensão. A pesquisa e a extensão. Esse é o drama que nós enfrentamos no modelo de ensino tradicional, que aceita teoricamente a indissociabilidade do ensino, da pesquisa e da extensão, mas na prática sobrepõe o ensino aos eixos pesquisa e extensão. Muito bem. Quando se fala em direito, normalmente é comum se associar extensão a escritório modelo. O que notem bem, isso não é mentira, associar extensão jurídica a escritório modelo. Não é mentira. É possível se falar assim. Mas também não é verdade. Por quê? Porque a extensão em direito certamente transcende muito o escritório modelo.
há inúmeras outras práticas extensionistas que poderiam ser feitas, que poderiam ser desenvolvidas no âmbito do direito. Por quê? Por conta desta nossa expertise jurídica, por conta dos conteúdos que a gente aos poucos vai dominando, das habilidades que a gente aos poucos vai dominando, que são tão importantes para a sociedade. Quer dizer, tem muitas coisas que nós poderíamos fazer para fora dos muros da universidade que seria bom para a sociedade, né? Por exemplo, levar um pouco dos nossos conhecimentos para dentro das escolas, compartilhar com colegas de outras áreas da universidade, levar os nossos conhecimentos para os movimentos sociais que precisam desses conhecimentos. Tudo isso são atividades de extensão que nós poderíamos fazer. E fazemos, mas acho que não fazemos numa escala suficiente, tá? O escritório modelo, ele, embora seja apresentado como extensão, via de regra, ele nem é pensado como extensão. O escritório modelo, ele foi pensado, basicamente, aí, ao longo da segunda metade do século XX, para ser uma alternativa que permitisse ao estudante de direito, já na faculdade, ter um contato concreto com a prática do direito, para que a gente aqui não saísse bom em teoria, mas ruim em prática, né? Em experiência real. Então, para que o aluno tivesse acesso a essa experiência real, foram pensados os escritórios modelos, com muitos nomes diferentes. Mas notem bem, o escritório modelo não era uma obrigatoriedade curricular até 1994. As melhores instituições, as instituições de ponta, elas tinham e mantinham os seus escritórios modelos, tá? Para dar essa oportunidade ao aluno, mas não era uma obrigação curricular. Passou a ser, de fato, uma obrigação curricular a partir de 1994, com uma portaria assinada pelo ministro da Educação, que tornou obrigatório nos cursos de direito, não os escritórios modelos, mas o núcleo de prática jurídica. Núcleo de prática jurídica. Muito bem, aquelas instituições que já tinham o escritório modelo, imaginaram o seguinte: não, nós já temos o escritório modelo, então a gente dá conta dessa exigência, desta portaria do Ministério Curricular que torna obrigatório o núcleo de prática jurídica. Por quê? Porque o escritório modelo faz o atendimento e o núcleo de prática jurídica faz o atendimento. Então está tudo resolvido. Mais ou menos. Notem bem, o que faz o escritório modelo? Primeiro, ele é pensado para dentro, de forma endógena, não a partir da sociedade, né? Então, é pensado para dar uma alternativa do aluno ter uma experiência concreta. Até 1994 não era obrigatório. A partir de 94 passou a ser obrigatório. Quer dizer, foi nem a partir de 94. 94 foi a portaria do MEC que disse que as instituições tinham que implantar os escritórios, os núcleos de práticas jurídicas, e essa portaria deu uma carência, primeiro de 2 anos, depois, se não me engano, de mais 2 anos, para que as instituições implantassem seus núcleos de práticas jurídicas. Então, de fato, obrigatório só a partir do ano 2000. Tá? E aí os escritórios modelos eram pensados de forma endógena, e, em geral, pensados a partir de um conteúdo tradicional. Conteúdo tradicional quer dizer, basicamente, conteúdo codificado, direito penal, quer dizer, direito civil, e aí dentro do direito civil, direito de família, direito penal, direito do trabalho, basicamente nesses recortes. Então, conteúdos tradicionais, habilidades relativamente tradicionais, leitura da lei, leitura da jurisprudência, redação do texto escrito, tá? Redação de peças processuais. E sob uma perspectiva do direito subjetivo, do direito individual. Então, as pessoas que considerassem que tivesse algum direito seu violado teriam como alternativa procurar um escritório modelo de uma instituição de ensino que daria uma assistência judiciária individual. Então, o aluno, ele prepararia a peça com a supervisão de um advogado contratado pela universidade ou um professor e daria entrada num processo judicial. E o aluno acompanharia um pouco desse processo na medida do avançar nos seus períodos, 7º, 8º, 9º, 10º período.
Às vezes a disciplina prática forense fazia a discussão teórica, às vezes a disciplina prática forense era basicamente o que acontecia ali no escritório modelo. Isso é bom, gente? É, claro que é bom, porque você está preparando os alunos para certos conteúdos e habilidades, embora tradicionais, mas está preparando, você dá uma noção da prática para o aluno e você faz um atendimento, uma assistência à sociedade. É bom, mas não é suficiente. Não é suficiente, porque o que nós temos a dizer e o que nós temos a fazer enquanto juristas, como professores de direito, pessoal, é muito mais do que isso. Ou seja, o que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte: a nossa ambição, a nossa boa ambição tem que ser bem maior do que essa, do que capturar conteúdos e habilidades tradicionais e prestar uma assistência jurídica individual a algumas pessoas. Né? E é nesse sentido que os núcleos de práticas jurídicas eles foram pensados. O núcleo de prática jurídica é diferente do escritório modelo, por quê? Por quê? Eu vou falar isso rapidamente, vocês já há algum tempo, né, o Centro Acadêmico vem discutindo isso com um grupo de pessoas, não sei se todos vocês tiveram a oportunidade de participar dessa sequência de debate, mas alguns certamente já. Então, eu vou pontuar aqui rapidamente quais são as diferenças do núcleo de prática jurídica do escritório modelo. Bom, primeiro, o núcleo de prática jurídica, ele tem atividade simulada e atividade real. O escritório modelo foi pensado basicamente com atividades reais. Então, o núcleo de prática, ele simula atividades com os alunos antes de colocarem no colo dos alunos o drama pessoal existencial dos clientes. Então, você faz ali um conjunto de atividades simuladas. A par das atividades simuladas, a partir de um momento, você vai fazer também as atividades reais, de atendimento real. Nas atividades de atendimento real, no núcleo de prática jurídica, não há o trabalho apenas de atendimento ao cliente, que é o trabalho típico da advocacia. Esse trabalho é importante, mas notem bem, pessoal, a advocacia, ela responde apenas por um segmento da profissão jurídica. Quer dizer, quem se forma em direito pode, dentre outras coisas, advogar. Advogar privadamente ou advogar publicamente. Publicamente, seja prestando algum tipo de serviço jurídico para a sociedade, na defensoria, por exemplo, ou advogar publicamente em instituições do Estado, né? em entidades do Estado. Mas notem bem, isso é apenas uma das possibilidades de exercício profissional de vocês. A advocacia, ela trabalha com uma lógica específica, que é a lógica da defesa do cliente. Eu tenho que reunir argumentos com base no ordenamento jurídico para sustentar a opinião, sustentar o interesse, o melhor interesse do meu cliente. Isto é uma lógica, é uma maneira de pensar. Mas essa, por exemplo, é diferente da maneira de pensar do juiz. Não é? Quem é o cliente do juiz? O cliente do juiz é, em alguma medida, a sociedade, não? Porque o juiz está ali para prestar jurisdição. Jurisdição e jurisdicção, dizer o iuris, dizer o direito, dizer o justo. Tá? Então, a lógica que orienta o raciocínio jurídico do juiz é diferente. Não é o melhor interesse do meu cliente. Seria, entre aspas, o melhor interesse da sociedade, do direito, a melhor aplicação do direito, é uma outra forma de raciocinar. Então, você tem um advogado raciocinando de um jeito, o juiz raciocinando de um outro. Mas essas duas não são as únicas alternativas de exercício da profissão jurídica. Você pode pensar, por exemplo, o Ministério Público. O Ministério Público, ele está lá para defender também os melhores interesses da sociedade, a melhor forma de realização do direito. Para isso, em certa medida, o Ministério Público, ele tem a prerrogativa de acusar as pessoas que cometeram determinados crimes, mas não só isso, o Ministério Público, ele também tem a prerrogativa de atuar na defesa da sociedade em certas temáticas, em certas áreas, como o meio ambiente, por exemplo. O Ministério Público, ele precisa opinar sempre que num determinado processo entre particulares tem o interesse de uma criança em jogo, para proteger o interesse da criança. Isso é uma outra forma de raciocinar, é uma outra lógica que está por trás desse raciocínio. Agora, pode ser também que vocês queiram fazer um outro trabalho, por exemplo, de assessoria parlamentar. Ora, um assessor parlamentar, alguém que vai trabalhar com isso, já raciocina de uma outra maneira. Eu tenho que pensar aqui um direito ideal. Eu tenho que pensar não só um direito que se aplica, mas um direito que regula a sociedade.
Qual é o melhor direito? Qual é a melhor lei? Qual a melhor forma de formatar as nossas instituições públicas e privadas? Isso já é uma outra forma de raciocinar. O núcleo de prática jurídica, ele existe para dar oportunidade ao estudante de direito de atravessar todos esses segmentos do raciocínio jurídico, adquirir as habilidades que são específicas de cada segmento, para aí sim preparar o aluno para um exercício mais amplo da profissão. E claro, e depois cada um de vocês vai escolher qual é a que área dentro da profissão vocês vão se dedicar. E ainda podem mudar de área, como é relativamente comum, não? As pessoas exerçam por um tempo um tipo de atividade, por outro tempo outro tipo de atividade, muda, né? Às vezes, né, de 10 em 10 anos a gente não dá umas mudanças mais duras na nossa vida? Pois é, isso acontece. Né? Então, a grande importância do núcleo para vocês, do ponto de vista pedagógico, é essa. Mas tem uma outra importância, que não é pedagógica. Aí eu vou encerrar, porque já estou no meu tempo, né, Vinícius? Porque Vinícius sabe que é amigo, porque amigo não fica querendo dizer, Zé, calma, para de falar, né? Mas então, tudo bem, já vou encerrando aqui. Uma outra importância, sabe qual é? É para a sociedade. Tá? Por quê? Porque os núcleos de prática jurídica, eles não existem simplesmente para prestar uma assistência individual àquela pessoa que teve o seu direito violado. Os núcleos de prática jurídica, eles existem para se integrarem à sociedade, tá? De uma maneira muito mais ampla, estabelecendo planos de conexões, não só com os indivíduos, mas com os grupos ou coletividades de indivíduos. E, em alguns casos, para toda a sociedade mesmo. Transpondo isso que eu falei para uma linguagem mais jurídica e menos sociológica, defendendo não só direitos individuais, mas defendendo direitos coletivos e até direitos difusos. Ou seja, interagindo com a sociedade de uma maneira muito mais profunda. E mais, hein, gente? E não faz isso só na maneira tradicional da jurisdicização do conflito, ou seja, que é transformar um conflito social do mundo da vida num conflito judicial. Faz isso também através da assessoria jurídica, que é diferente da assistência judiciária, que é agindo, de certa maneira, como educadores. A possibilidade que nós temos de sermos, na sociedade, educadores, ensinando às pessoas quais são os seus direitos, para que elas tenham condições de, por elas mesmas, brigarem, lutarem pelos seus direitos, dando às pessoas, aos grupos e à sociedade muito mais autonomia. Lembrando aí que a palavra autonomia, né? O autônomo, auto sobre si mesmo, e nomo, do grego nomos, que significa norma, direito ou cultura. A autonomia é aquele que dá-se a si mesmo a norma, né? Que tem capacidade, condição de dar-se a si mesmo a lei, né? Porque ele se faz dono da lei, ele avoca para si a lei. Essa é a grande possibilidade de uma ação transformadora dos núcleos de prática jurídica. Nós... esta faculdade, outras faculdades no Brasil inteiro, aliás, fora do Brasil, e aí concluindo mesmo, já tem um compromisso de prestação, não de prestação, de constituição de núcleos de apoio jurídico popular, como em geral se chama, né? Esses núcleos de apoio jurídico popular, trabalhando sobretudo com os direitos humanos, eles têm exatamente essa finalidade: produzir uma... sei que essa expressão que eu vou usar está meio ultrapassada, mas produzir uma massa crítica dentro da universidade e poder expandir essa massa crítica, conduzindo, levando o discurso dos direitos, a gramática dos direitos até as pessoas, e aí especialmente as pessoas que mais precisam. Em outras palavras, esses núcleos de prática jurídica permitem não só uma atividade jurídica,
permitem uma atividade ética. Ética. Mesmo sabendo que a palavra ética está muito desgastada. Então, para a gente se entender... Eu só vou chamar à mesa nosso deputado Alessandro Molon, por gentileza. Vem aqui. José Ricardo, desculpe. Não, tudo bem. Eu estava terminando, eu vou terminar só para tentar justificar o que eu falei em relação à ética, mas só vou fazer aqui uma nota de rodapé para dizer o seguinte: se por acaso, quando o professor e deputado Alessandro Molon estiver falando, ele dizer, porque às vezes ele diz que ele foi meu aluno, eu fui professor dele, é porque eu comecei a dar aula muito novinho. É por isso, eu vou explicar logo, né, para as pessoas entenderem direito. Mas, enfim, eu disse para vocês que isso não é só uma atividade jurídica, é uma atividade ética. Por que é uma atividade ética? Para a gente se entender, em que sentido eu estou falando a palavra ética? Ética como consideração pelo outro. Existe um outro e o outro merece a minha consideração. Por que o outro merece a minha consideração? Porque ele é um outro. Porque ele existe. Ele merece minha consideração porque ele é igual a mim e todos somos iguais? Não. Primeiro porque nem todos somos iguais, a gente sabe disso, né? Nem perante a lei. Mas porque somos diferentes. E a singularidade que cada um de nós carrega é que exige dos outros essa consideração, esse respeito, este reconhecimento. Então, nós temos um dever ético de considerar os outros que existem fora do muro da nossa sociedade, para o outro lado dos muros da nossa sociedade. Repito, especialmente nós que estamos numa universidade pública, que é o contribuinte quem paga aqui os nossos custos, este outro merece a nossa consideração e merece tudo aquilo que a gente possa fazer para, de alguma forma, em alguma medida, poder melhorar, poder contribuir, poder transformar para melhor a vida de todos. A vida de todos. Olha, eu sei que isso é um discurso quase comum, né? É um discurso quase comum. Mas apesar de ser um discurso quase comum, ou melhor dizendo, quase um lugar comum, eu vou arriscar encerrar essa minha intervenção exatamente dessa maneira. Né? Encerrar essa minha intervenção fazendo um convite a vocês, fazendo um chamado a vocês. Que convite é esse? Que chamado é esse? É um convite à utopia. É um chamado à utopia. A acreditar que é possível um outro topos, um outro lugar, diferente deste lugar que a gente vive com tantos problemas, mas que esse outro lugar só virá se nós, cada um de nós, aceitarmos esse convite. Não estou querendo dizer que vocês tenham que, com isso, mudar radicalmente a vida de vocês e serem pessoas estranhas, né? O utopista, ele é mesmo um pouco estranho, né? Ele tem isso, mas a gente não precisa ser tão estranho assim. Olha aqui, ó, dá para ser utopista e ir no Rock in Rio, isso é possível. Em 85 eu achei que não desse, eu não fui ao Rock in Rio em protesto, porque achei que não era possível ser utopista e ir no Rock in Rio. Hoje eu já mudei de ideia, né? Eu já vou no Rock in Rio, né? Dá para ser utopista e ser uma pessoa pouco chata. Pouco. Né? Assim, porque não precisa ser muito chato. Um pouco chato a gente tem que ser, porque o utopista não faz pacto com o cinismo. O utopista, ele não ouve o preconceito, a difamação, não se posiciona diante da discriminação como se nada disso estivesse acontecendo. Não. O utopista denuncia todas essas coisas. Então, um pouco chato a gente precisa ser, mas não precisa ser muito chato. Dá para ser um utopista e ser um bom estudante de direito. Dá para ser um utopista e ser um bom profissional de direito. Dá para ser utopista e ser razoavelmente remunerado. Quem quiser mesmo ser de tudo rico, vai ser um pouco mais difícil. Não é impossível, é um pouco mais difícil.
Mas é possível a gente ser um utopista, a gente manter firme as nossas crenças, ideais, trabalhar e dedicar a nossa vida por isso, e ter uma vida razoável, ter bons amigos, e ter sempre a oportunidade de celebrar tudo que é de bom com um bom chopinho, né? Gente, muito obrigado, Vinícius, muito obrigado, viu? Muito obrigado, professor José Ricardo Cunha. Em seguida, na palestra, eu passo a palavra à doutora Ana Cláudia Pardini, que é diretora do Departamento de Processo Legislativo da Secretaria de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça. Com a palavra. Boa noite a todos e a todas. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite, na pessoa do Vinícius e também na pessoa da Rosane, do Fórum Justiça. Queria cumprimentar o deputado Molon. O deputado Molon é um grande colaborador do Ministério da Justiça. Acho que é um exemplo de uma boa prática política nessa relação entre o Legislativo e o Executivo. Então, temos grande consideração, e Marivaldo também, quem eu estou representando, pediu para agradecer o convite e também dar os cumprimentos, né? Professor José Ricardo, eu queria ter tido um professor que nem você. Eu tive bons professores, mas eu queria um igual a você. Tudo que você falou me fez muito bem. E eu me identifiquei, eu trabalhei 7 anos no Núcleo de Prática Jurídica, que é o História Modelo da PUC de São Paulo, e foram 7 anos de paixão avassaladora. Assim, eu deixava de fazer tudo para poder trabalhar no escritório modelo, e fiz isso assim com toda a utopia possível, né? Então, tudo que você me falou me fez muito bem, né? Me fez lembrar de bons momentos. Essa discussão da extensão era uma discussão que a gente tinha diariamente com a diretoria, com a reitoria, tentando convencer da importância para os estudantes dessa prática. E lá a gente conseguiu ter também, às custas de muita briga, muita reivindicação, ter o atendimento individual, e a gente tinha um núcleo que a gente chamava de projetos sociais. E daí a gente fazia assessoria, a gente propunha ação civil pública, amicus curiae, regulação fundiária, educação coletiva. A gente assessorou mais de 80 associações de rádios comunitárias. Então, era assim, realmente apaixonante, né? E tinha um caráter disso, educativo, inclusive em relação à população que era atendida, porque vai explicar para uma população de baixa renda, moradora de favela, que você tem que entrar com uma ação de desocapião coletiva, e eles precisam entender, porque eles são os sujeitos. A ação não era nossa, a ação era deles, né? Então, eles tinham que saber o que era o desocapião, o que era o desocapião coletiva, né? E tudo o que precisava saber para a gente poder, a parceria deles, que foi essencial para a gente conseguir ter um resultado positivo. Então, eu queria ter um professor que nem você, viu? Então, valorizem o professor que vocês têm, prestem atenção no que ele está falando, porque depois, quando estiverem no 5º ano, não vai mais dar tempo. Entendeu? Então, façam isso. Bem, mas o que me foi atribuído aqui é falar sobre o processo legislativo, um pouco mais da perspectiva do Executivo, porque do Legislativo o deputado Molon vai falar. Eu trabalhei 1 ano e meio na jurídica da Casa Civil, com atos normativos exclusivamente, e a gente chamava assim tanto os projetos de decreto, como os projetos de lei e as medidas provisórias. E eu estou na Secretaria de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça há cerca de 3 meses. Também trabalhando especificamente com os atos normativos. Acho que a primeira coisa importante, eu acho que o Vinícius me falou, e também a Rosane tinha comentado, falou, mas como que é, quais são os entraves, as dificuldades. Quando eu trabalhava no Poder Executivo, lá na Casa Civil, e a gente ingressava com o projeto de lei, portanto, do Executivo, ou medida provisória, e tinha alteração, reivindicação de alteração e tentativa de alteração no Legislativo, eu pensava, mas, poxa, por que o Legislativo quer atrapalhar o nosso trabalho? A gente ficou aqui pensando, fizemos 1000 reuniões entre os ministérios, está redondinho, perdemos um super tempo fazendo isso aqui, agora eles querem mudar tudo. E daí, no começo desse ano, eu trabalhei 6 meses no Senado. E daí, quando vinha alguma proposta executiva, a gente mudava, e o Executivo queria negociar para não mudar tanto, eu falava assim, nossa, mas esse Executivo é arrogante mesmo, né? Os legisladores aqui foram eleitos pelo povo, são senadores, e eles querem mudar tudo. A gente tem todo o direito de mudar. Então, assim, na verdade, cada um tem a sua visão, cada um tem o seu interesse, mas essa ponderação, esse equilíbrio entre os poderes é essencial para o processo democrático, né? Não tem como fazer lei
só o executivo fazer lei sem o legislativo e vice-versa, né? E o dia a dia é muito interessante, né? Eu trabalho na Casa Civil, como eu havia falado, a gente não consegue imaginar como é complexo a elaboração de um projeto de lei ou de medida provisória. Então, enfim, eu não tinha tido essa experiência 3 anos atrás, que eu estava justamente lá na PUC, Escritório Modelo, e eu imaginava que basta sentar umas 3, 4, 5 pessoas lá na Casa Civil, que nem sabia direito o que era a Casa Civil, eu falava Ministério da Casa Civil, né, não falava Casa Civil da Presidência, e daí bastava sentar meia dúzia de pessoas e falar, vamos fazer, vamos escrever, né? Acho que tem que ser assim, o problema é assim, pronto, está escrito, agora o presidente assina e a gente manda para o Legislativo. E quando eu fui para a Casa Civil, eu percebi que é muito mais complexo que isso, né? Existem interesses dentro do próprio Executivo que são totalmente contrários, né? Eu trabalhei na primeira medida provisória do Minha Casa Minha Vida, né? O Minha Casa Minha Vida 1, e foram meses, acho que 6, 7 meses de discussão para sair a medida provisória, né? Então, você imagina, sentados numa mesa, o Ministério das Cidades, querendo regularizar as áreas ambientais que já estão ocupadas há muito tempo, e o Ministério do Meio Ambiente falou, não, mas é área de proteção, não pode regularizar, tem que tirar essas pessoas daqui. Não, mas elas estão lá há 1000 anos, não tem como tirar. Não, mas é área de proteção, não tem como elas ficarem. Então, isso foram meses, esses ministérios e outros ministérios, e divergência, e cada um defendendo o seu ponto de vista, cada um defendendo até o que era atribuição sua de defender, né? Então, a Casa Civil tinha que fazer esse trabalho aí de organizar, de fazer essa relação para que fosse feito o melhor possível, né? Então, muitas vezes, a gente, quando é estudante de direito, é uma coisa interessante que a gente sempre pensa, né? Porque, como que se diz o termo? O mens legis, né? Mens legis, a gente fica pensando, nossa, como que é isso? Isso, às vezes, é muito... Eu acho que o deputado está fazendo assim porque ele sabe melhor que eu, né? Isso, muitas vezes, é muito bem pensado, muito bem elaborado. Então, as palavras são muito difíceis na hora de colocar no papel, né? Você coloca uma coisa, outro lê e fala, nossa, mas eu não entendi nada, o que está escrito, né? E, às vezes, o processo é muito rápido também, o processo legislativo, né? Às vezes, o deputado, com certeza, vai falar disso. Às vezes, o projeto está para ser votado numa comissão, né? Tem algum outro deputado que não concorda, imediatamente já faz uma proposta de emenda, já acata, pronto. Está aprovada a lei. E, às vezes, até em caráter conclusivo, não vai nem para plenário, né? Então, é extremamente dinâmico, mas extremamente saudável, tem que ser assim, né? O Executivo tem que conversar com o Legislativo. O nosso trabalho lá na Secretaria de Assuntos Legislativos, então, é de elaboração normativa. A gente, quando tem algum assunto específico do Ministério da Justiça, a nossa relação é só com a Casa Civil. Quando tem interesse de outros ministérios, a gente faz reunião e senta e vê o que o Ministério da Fazenda está interessado, como que a gente vai poder ajudar o Ministério do Meio Ambiente. Esse é o nosso dia a dia, é sentar e conversar, ver se está bom, se não está bom. Então, chama alguém que entende. Ah, mas isso aqui sei lá, é direito comercial, a gente não sabe muito. Não, então liga para o professor tal, liga para outro professor, né? Sempre tem pessoas dispostas a ajudar, né? Também, às vezes, é constituída a comissão de juristas, isso acontece algumas vezes, né? Esses juristas fazem elaboração, fazem pela experiência, né? Muitas vezes são professores, pela experiência, eles fazem um projeto de lei e passam para o Ministério, a gente também analisa. Então, a gente faz essa parte de elaboração, mas a gente faz a parte de acompanhamento também. Então, tem projetos de lei o tempo todo tramitando, e alguns a gente entende que não são bons projetos em termos de política pública, em termos de interesse público. Então, a gente tenta, de alguma forma, fazer essa relação com o Poder Legislativo, né, e conversar com os deputados, com os senadores, e ver o que a gente pode fazer para que no nosso ponto de vista, o interesse público seja preservado. Essa relação é extremamente saudável, ela acontece diariamente, né? E, por fim, e também tem né, eu tinha listado aqui as dificuldades, também tem uma questão que é a mídia, né? A mídia ela é um personagem de pressão nessa história,
né? Então, muitas vezes, ela teve uma denúncia lá da questão das OCIPs, que eram vendidas, né? Então, alguém montava uma OCIP e depois falava, olha, custa, sei lá, quanto que era, R$10 mil. Daí, que bom, eu preciso de uma OCIP, eu compro R$10 mil. Então, isso foi, né, matéria, acho que fantástica, se eu não me engano, tal. Então, a presidenta falou, não, a gente tem que resolver isso, né? Isso não pode ficar assim. Então, imediatamente já foi feito um estudo, lá dentro mesmo do Ministério da Justiça, fazer um estudo para que a gente pudesse elaborar algum ato normativo e entregar à Casa Civil para que esse problema fosse o mais breve possível resolvido, né? Então, essa é a nossa dinâmica do dia a dia. Agora, o que eu acho que é importante eu falar agora, eu acho que vem muito ao encontro aí do que vocês estão pretendendo, desse núcleo aí de elaboração legislativa. A gente está priorizando, é uma linha mesmo de ação nossa, lá dentro da Secretaria de Assuntos Legislativos, da democratização do processo legislativo, né? Então, tem o projeto Pensando Direito, a Gabi, aí, que é decana aí da SAL, está provisoriamente no Rio de Janeiro, participou de várias edições, mas é uma espécie de concurso de pesquisa, né, com vistas a colaborar de alguma forma na elaboração legislativa, mas que é aberto às universidades. Então, todo ano tem esse programa, que é uma forma, né, das universidades, das associações falarem, olha, identificamos tais e tais problemas e, como proposta, tem que ser feita uma lei nesse sentido. Então, isso a gente avalia ser uma forma de democratização do processo. Além disso, a gente iniciou processos de consulta pública de projetos de lei. Então, o último foi o projeto de Código de Processo Civil, ficou em consulta pública lá no site do Ministério da Justiça. Foram mais de 2.500 sugestões e foi a consulta pública mais democrática do mundo, porque a equipe me falou isso, eu falei, do mundo? Eu falei, nem o Obama fez uma consulta pública tão democrática, porque era uma consulta pública sem moderador, sem limite de caracteres, sem necessidade de identificação, com interface com todas as redes sociais, Facebook, Twitter, inclusive com os blogs, que eu nem entendo direito para falar exatamente como que é essa interface, mas a pessoa postava alguma coisa em relação ao projeto de Código de Processo Civil e imediatamente aparecia no site do Ministério, que foi lá a tecnologia propiciou. Então, eu convido vocês, agora a gente vai ter a próxima, vai ter Código Comercial, né, um assunto muito árido, para mim é muito árido. Eu vou ter que aprender direito comercial na marra, assim, porque eu sempre, até hoje, me esquivei, agora eu vou ter que aprender, não vai ter jeito, né? E também a gente vai ter a consulta pública do projeto do novo Código Penal, né? E daí nós precisamos da SAL, da participação de vocês. Fiquem atentos, porque Código Penal é sempre, o deputado aqui, eu sei que atua bastante na área, é um assunto sempre muito difícil, e lá no Congresso também, porque as pressões sempre para o endurecimento é sempre maior do que para um Estado mais garantidor. Então, precisamos da ajuda de vocês, né? E também eu gostaria de contar para vocês que no final desse mês, no encontro nacional da Rede dos Advogados Populares, a RENAP, o Ministério da Justiça, pela SAL, vai participar e a gente vai lançar a nossa rede também, que vai ser uma rede de colaboração para temáticas gerais que estão sendo discutidas e já estão em trâmite no Congresso. Vai ser feito, a gente tem uma equipe que a gente chama de equipe 2.0, a equipe tecnológica, né? Então, a gente vai colocar os diversos projetos de lei em tramitação ou que a gente tem algum interesse de elaboração, a gente vai colocar na rede e vai esperar que todo mundo possa colaborar com sugestões, críticas, enfim, todas as formas de participação, né? E eu acho que essa proposta, quando eu ouvi, quando a Rosane me falou, o Vinícius, e agora ouvindo o professor Zé Ricardo, né, de dentro do núcleo fazer um grupo aí de elaboração, eu tive a sensação assim, nossa, como que eu nunca pensei nisso, né? Porque eu achei mesmo fantástico, assim, eu acho que em termos de aprendizado é excelente, porque realmente vocês vão entender como que entende como que funciona a cabeça do legislador, né? Então já é realmente para o aprendizado de vocês
um ganho gigantesco. Quem sabe, até a partir dessa ideia de vocês, possa até ser um projeto piloto que a gente vai copiar e incentivar outras universidades a também fazer o mesmo. Imagina, que interessante, diversas universidades pensando, né, pensando para a gente, democratizando aí o processo, seria realmente fenomenal. E também porque, para nós, seria muito bom, porque as ideias iam chegando e vocês certamente têm vivência mais próxima a alguns temas, algumas realidades que a gente em Brasília não tem, ou que a gente não teve, por acaso a gente não teve, além do contato com os professores. Isso gerará um debate, acho que extremamente saudável, que só tem só tem vantagens, não tem nada que fale, não, isso aqui não vale a pena. Insistam nessa ideia, porque realmente ela é muito boa. Eu posso dizer que a Secretaria de Assuntos Legislativos vai estar totalmente aberta a qualquer tipo de iniciativa e sugestão, ainda que seja do Código de Processo Civil, que a consulta já acabou, mas se vocês tiverem uma ideia, podem mandar, que a gente considere, a gente lê, estuda, né? Então, insistam nessa ideia, que realmente foi fantástica. Eu acho que eu paro por aqui, agradeço a oportunidade e foi um prazer estar com vocês. Muito obrigado, doutora Ana Cláudia. E sem mais, passo então a palavra para o deputado Alessandro Molon. Bom, pessoal, boa noite. Eu quero começar agradecendo aqui ao Centro Acadêmico pelo convite e, através do Vinícius, transmitir a todos os membros aí do CALC, né, o meu agradecimento, dizer que eu estou muito feliz de estar aqui, cumprimentar o meu professor Zé Ricardo Cunha. A gente sempre tem que tratar com esse respeito os mestres, né? E o Zé Ricardo foi meu professor na PUC, eu tive esse privilégio, e não porque ele tenha começado cedo, eu que comecei tarde. Na verdade, Direito foi minha segunda faculdade, eu já tinha feito História na UF, depois eu fiz mestrado em História, depois é que eu descobri o gosto pelo Direito, pela política primeiro e pelo Direito. Em consequência disso, eu fui fazer Direito para fazer política, para qualificar minha ação política. E aí eu tive a felicidade de ser aluno do Zé Ricardo. Então, isso não depõe contra a idade dele, só quer dizer que eu comecei mais tarde, né? Estou muito feliz de reencontrá-lo aqui. Eu também admiro muito o trabalho dele, e a Ana Cláudia tem razão. Quem tem a oportunidade de ser aluno dele deve aproveitar essa chance, né? Quero cumprimentar também a doutora Ana Cláudia e, através dela, a SAL, Secretaria de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça, que é um órgão super competente, de gente qualificada, preparada, estudiosa, trabalhadora, séria. É uma turma assim com, sabe, as melhores qualidades e um pessoal comprometido com o direito para fazer do Brasil o país que a gente quer, né? Um direito para os brasileiros e as brasileiras, um direito para a justiça social, sabe? Um direito para transformar o Brasil, né? Um direito que um dia possa fazer, de fato, a gente ter uma lei igual para todos, como estava provocando aqui o Zé Ricardo, com razão, aqui no fim da sua fala, né? Eu queria aproveitar também e cumprimentar a doutora Rosane, agradecer também o convite para estar aqui e também todo o empenho dela na defensoria, né? Projetos como esse que ela apoia e outros que ela vai realizar ainda aqui no segundo semestre, né? São um estímulo para a gente. Pessoal, essa ideia de vocês é tão boa que vocês deviam patentear. Na verdade, vocês deviam dividir com os outros centros acadêmicos. Eu já provoquei o CAEL da PUC para vir conversar com o CALC. Eu dou aula lá na PUC, daqui a pouco eu vou ter que sair para dar aula para os meus alunos. Eu dou aula hoje às 9 horas da noite. E eu já dei aula lá de processo legislativo, como eletiva, e dou aula lá de História do Direito. Essa turma agora é de História do Direito, que eu vou dar aula daqui a pouco. E eu, Vinícius, falei com eles que eles deviam, não sei se tem alguém aqui do CAEL, tem alguém aqui? Não? Foram chamados? E eu falei para eles procurarem vocês, porque eu falei, olha, o pessoal lá da Oeste está com uma ideia sensacional, que é, de fato, discutir processo legislativo e trazer isso para a universidade. E essa ideia é muito feliz mesmo, né? Por isso a Ana Cláudia está brincando, como é que eu não pensei nisso antes? Exatamente, é pouco ovo de Colombo, né? Quer dizer, é olhar para a coisa de uma forma diferente, arrumar uma solução, né? Um jeito de arrumar as coisas que, de repente, abre tantas portas. Essa é uma área pouquíssimo estudada, pouquíssimo atendida pelas universidades. E o Vinícius, na conversa que teve comigo, tem razão. Ele, e essa frase é dele, na minha, ele ponderava, dizia, poxa, Molon, a gente estuda muito como aplicar as leis, né? Como é que a gente vai operar o direito, mas a gente estuda pouco como o direito é feito, né? Isso é verdade. Os cursos de direito dão pouca atenção a isso.
Então a gente já pega o produto pronto, né? A gente não olha para como está sendo feito e para como está sendo disputado esse direito lá no Congresso, na Câmara de Vereadores, e que vai afetar a vida das pessoas, que depois a gente ou vai atender como advogado, ou vai tentar aplicar essa lei como magistrado, né? Ou operá-la como defensor ou como promotor, né? Mas como é que aquilo ali virou lei? Como é que se chegou àquilo ali? Isso merece a nossa atenção. A doutora Ana Cláudia estava dizendo, a presidenta, quando viu lá a matéria do Fantástico, da compra e venda de OCIPs, falou, a gente tem que fazer alguma coisa. Aí entra a gente, né? Que esse alguma coisa é alguém que vai estudar que legislação nova, que norma nova vai ser criada para impedir, para dificultar, para inibir, não é isso? Que isso continue acontecendo. Então, depois dessa preocupação, dessa decisão da presidenta de que isso tinha que ser enfrentado, vem todo um processo que se inicia aí, que vai começar lá no Ministério da Justiça, com um projeto que o governo vai enviar para o Congresso, ou que algum parlamentar vendo pode ter essa iniciativa também, se não for iniciativa privativa, algum projeto de iniciativa privativa, né, do Poder Executivo, mas daí vai se desencadear um processo que vai modificar o ordenamento jurídico da gente. E esse processo todo ele é pouco estudado, ele é pouco conhecido, né? Se ele fosse mais conhecido, a gente ouviria menos nos cursos de direito essa ideia da intenção do legislador. No direito há muitas ficções, né? Ficções que podem ser derrubadas, ficções que não podem ser derrubadas, não é isso? Essa é uma ficção que pode ser derrubada, essa ideia de que existe uma intenção do legislador. Não existe isso, porque não há o legislador, há os legisladores. E a gente vendo como é que as leis são disputadas até o último segundo, é um negócio inacreditável, né? Primeiro porque o volume de coisas que são votadas, por exemplo, no Congresso, é um volume enorme. Então, a quantidade de coisas que são debatidas nas comissões num dia ou no próprio plenário, a quantidade é muito grande. Então, certamente, poucos conhecem tudo o que está sendo debatido. Talvez pouquíssimos. E, em profundidade, tudo que está sendo debatido, ninguém. Mas é o plenário que vai votar e aprovar aquela lei. Então, o legislador, que de alguma maneira aprova essas leis, ele conhece uma parte disso que está sendo discutido, tenta entender o que ele não conhece, ele não domina todas as áreas, e aí vai entrar uma figura muito importante, que é o assessor parlamentar, que vai ser cada vez mais, eu acredito, né, uma oportunidade de trabalho também para quem quiser trabalhar com direito na confecção das leis, no processo legislativo, no poder legislativo, né? Que é a pessoa que vai um pouco acompanhar o que está acontecendo nas comissões e vai tentar ajudar o parlamentar a decidir como é que ele vota, porque o processo é muito rápido, às vezes os substitutivos são oferecidos na hora. Você tem que tomar uma decisão na hora se vai votar a favor ou contra de um voto em separado que chegou ali naquele momento. Então você tem que ter gente qualificada e preparada para conseguir ler, entender já minimamente situada, para poder ver se você está votando certo ou se você está fazendo a maior bobagem da sua vida. E depois vai ter que explicar. E não dá para explicar dizendo, poxa, me confundi. É ruim, né? Então, esse papel do assessor parlamentar, de alguém formado em direito que estuda isso, é um papel fundamental. Mas é importante também, mesmo para quem não vai trabalhar com isso, entender que a lei não é feita desse jeito. O constituinte, com C maiúsculo, ele não existe. Essa figura nunca existiu, o constituinte. O que existiu foi a Assembleia Nacional Constituinte, com disputas, com interesses conflitantes. Há pouco tempo, um ex-ministro disse que havia coisas que foram publicadas na Constituição que não foram votadas. Vocês se lembram disso, o ex-ministro da Defesa, ex-ministro Supremo. Falou, não, o que foi publicado não é o que foi votado. Mas eu não estou nem falando disso, eu estou falando do que foi votado e que foi fruto de 1000 conflitos, contestações, disputas, assim por diante. E eu convido vocês a ver uma sessão de uma comissão na Câmara dos Deputados ou no plenário. Eu vou dar 2 exemplos que eu vivi recentemente. Um foi ontem, na Comissão de Segurança. Estava sendo votado um projeto lá que começou tentando proibir a utilização do cerol. Cerol de linha de pipa. Porque
muitas pessoas têm sido vítimas de acidentes, então o Congresso queria proibir isso. Uma deputada apresentou essa proposta. Quando chegou na Comissão de Segurança, o relator achou que o projeto era bem intencionado, mas inócuo, porque não tinha sanção à proibição. Então, que era preciso tipificar um novo crime. O crime de fabricação e utilização de cerol. Passar o cerol agora é crime. Passar o cerol. Ali na linha, não é passar o cerol na mão, né? Mas, de qualquer maneira, é crime. Fabricar, não é crime ainda porque não virou lei, mas saiu da Comissão de Segurança desse jeito. Na sessão anterior, ia ser pior, porque além de fazer isso, o relator estava propondo também tipificar o fornecimento de insumos do cerol. Falei, olha, mas o cerol é feito de vidro de lâmpada e de cola normalmente, né? Então, a partir de agora, quem estiver vendendo lâmpada e cola pode ser enquadrado, né? Quer dizer, nesse novo tipo penal de fornecer insumos para a fabricação de cerol. Eu fiz essa argumentação, consegui tirar da pauta da Comissão de Segurança na semana anterior, voltou para essa semana, e aí alguns deputados já convencidos que seria muito absurdo proibir, né, ou criminalizar quem vende lâmpada, conseguiram convencer o relator a tirar essa parte. E aí eu passei para a minha segunda argumentação, de que punir com pena de detenção de 3 a 6 anos, verdade, quem usasse cerol, que era uma pena absurda, considerando outros crimes, né? E aí entra o problema da dosimetria, né, da proporção da pena à gravidade do crime, né? Na minha opinião, a venda e a utilização de cerol deve, de fato, ser de alguma maneira coibida, mas não com recurso ao direito penal. Quer dizer, você vai prender uma pessoa porque a pessoa usou cerol, soltou pipa com cerol, um negócio absurdo, né? Exageradíssimo. Bom, houve um debate, eu fiz essas ponderações. Um delegado que normalmente vota sempre para agravar as penas foi o único que ficou sensibilizado com a minha argumentação. O projeto passou na Comissão de Segurança com apenas 2 votos contrários, o meu e desse outro parlamentar delegado. Então, isso é para mostrar um pouco assim que ali na comissão, esse voto em separado foi modificado na última hora com a aceitação dessa mudança da regra, né, tirando os insumos do projeto, e mesmo assim eu tenho certeza de que, se não houver atenção, o projeto, se alguém não prestar atenção, se a gente não lutar contra, ele vai ser aprovado desse jeito. Isso é para mostrar, e olha, isso aconteceu na Comissão de Segurança, mas poderia ter acontecido em outra comissão. Por quê? Porque quantos projetos constam da pauta da Comissão de Segurança? Dezenas de projetos, né? Normalmente reações emocionais, por exemplo, sobretudo em direito penal, reações emocionais à prática de crimes. Então, é um crime que ganha repercussão nacional e grande cobertura da imprensa, imediatamente vem um projeto agravando a pena daquilo, e aí o Código Penal vai ficando todo desequilibrado. Por essa razão, eu propus na Comissão de Constituição e Justiça a criação de uma subcomissão, a subcomissão de crimes e penas, para reequilibrar no Código Penal as penas, quer dizer, criar alguma proporção, alguma razoabilidade na aplicação de penas. E será uma tarefa árdua. Por quê? Porque fazer isso passar no Congresso com essa quantidade de visões díspares, conflitantes, normalmente baseadas no senso comum, quer dizer, essa ideia de que a única maneira de acabar com os crimes é agravar as penas, né? Cesare Beccaria já falou há mais de 2 séculos que não é por aí que a gente resolve o problema, né? Mas isso continua sendo uma novidade, por incrível que pareça, as pessoas continuam falando só tem um jeito de agravar a pena, aumentar a pena e assim por diante, né? Isso mostra assim como é desafiador o processo legislativo. E o problema é que, se virar lei, vocês amanhã, como juízes, promotores ou defensores ou advogados, né, vão ter que lidar com essa lei e decidir se vocês vão... Como é que vocês vão lidar com alguém que está sendo acusado do crime de fabricar e usar cerol? Percebe? Quer dizer, se a gente não atentar para esse momento, depois o operador do direito vai enfrentar a dificuldade de... E isso faz com que alguns juízes, por exemplo, no Rio Grande do Sul hoje, apliquem penas inferiores ao mínimo da pena prevista no Código Penal. Por quê? Porque consideram que nesse desequilíbrio não é razoável aplicar
uma pena mínima que está prevista no Código Penal. É verdade que o STJ tem reformado todas essas decisões, mas isso é para mostrar o dilema a que se chega na aplicação do direito exatamente por problemas no processo legislativo. Então é fundamental dar atenção para isso, né? Quer dizer, se dedicar a isso. E acho que aí tem uma gama ampla de lugares e de trincheiras para a gente atuar. Por exemplo, quem está convencido de que a gente só muda a realidade na luta ao lado dos movimentos sociais, pode perfeitamente dar assessoria parlamentar aos movimentos sociais, por exemplo, para que as reivindicações dos movimentos sociais se tornem leis. Não é, quer dizer, trabalhar com os movimentos de luta pela moradia. A cidade está vivendo um grande processo de remoções, né? Remoções com o argumento da Copa e das Olimpíadas, que normalmente a desculpa usada em todos os lugares do mundo quando se quer fazer um monte de coisa que se tenta fazer há muito tempo e não se consegue. Quando chega um mega evento, se usa aquilo como desculpa para se praticar aquilo que se queria praticar, mas não tinha como se praticar. E remoção é um desses exemplos, né? Então, por exemplo, os movimentos de luta pelo direito à moradia. Quantos advogados populares, quantos militantes não podem atuar como assessores parlamentares, assessores legislativos, para instrumentar, para assessorar esses movimentos, para que eles, junto a vereadores, por exemplo, na cidade do Rio de Janeiro ou em outras cidades, possam lutar para aprovar leis que os protejam, que protejam o direito à moradia, que está sendo aviltado, está sendo desrespeitado, né? Então, tem uma gama ampla de oportunidades, lugares para a gente atuar. Outro exemplo, quando foi aprovado o RDC, o regime diferenciado de contratações, que o governo federal mandou para o Congresso, para as licitações feitas para a Copa e para as Olimpíadas, havia um parágrafo de um artigo que, no nosso entender, dava um excesso de poderes para a FIFA e para o COI. Depois nós entendemos qual era a razão disso. A intenção do governo ao fazer isso era evitar desvios que ocorreram no Distrito Federal com novas obras feitas nos estádios da Copa, no estádio da Copa lá. Mas, de qualquer maneira, a redação, no nosso entendimento, dava superpoderes para a FIFA e para o COI. Nós conseguimos modificar isso aos 47 do segundo tempo. Na votação à noite, às 11 da noite, desse regime, e porque houve acordo de todos os partidos. Porque, do ponto de vista formal, no processo legislativo, já não era mais possível fazer esse acordo. Mas houve acordo político das lideranças todas para retirar esse parágrafo. É uma área mais do que interessante e é uma área essencialmente política. E a gente tem que perder o medo de falar de política. Eu acho que esse é outro ponto importante. Tem que falar mais de política aqui na universidade. Não estou falando que tem que falar mais a favor ou contra desse ou daquele partido. Isso é outra coisa, né? Quer dizer, faz parte também, mas não é isso que eu estou defendendo. Estou defendendo que a gente discuta o processo político, discuta política na universidade, porque o direito é feito na política. Quem faz o direito é na política que o direito é construído. Depois a luta pelo direito vai continuar. Pelos tribunais, pelas defensorias, pelas bancas, nos movimentos sociais, na rua, né? Na feira, na praça. Mas a política é parte disso. E os maus exemplos da política não devem servir para demonizar a atividade política. Esse é um risco que a gente corre, muito grande, porque no lugar da política vem o quê? O que vem no lugar da política? Se não é a política, se não é a democracia, é o quê? Quem é? Se não é quem a gente escolhe como representante, com todos os defeitos que tem no nosso sistema e que deve ser mudado por uma reforma política filha da participação popular e não mãe da participação popular. Não é a reforma política que vai garantir participação popular, é a participação popular que tem que garantir a reforma política, senão ela não sai. Porque se depender do Congresso, ela terá muita dificuldade de ser aprovada. Mas cuidado para a gente não jogar junto com a água suja da bacia, jogar fora o bebê, sabe? Jogar fora a criança. É preciso separar as coisas. A atividade política é uma atividade que deve ser resgatada. E para isso é fundamental ter gente de bem discutindo e fazendo política. E por que não sair daqui um monte de vereador, e deputado, e senador e assim por diante? Da Universidade do Estado, da Faculdade de Direito e das outras faculdades.
né? Então, a gente tem que abrir as portas da universidade para isso, né? E abrir as portas da política para isso também, porque, afinal de contas, é isso que vai fazer com que a Constituição seja essa ou aquela, que as leis sejam essas ou aquelas. Vai depender da nossa mobilização, da nossa capacidade de modificar. Porque se a gente não fizer, alguém vai fazer. Quem não gosta de política será governado por quem gosta. Então é bom a gente se interessar, todos nós, né, para que a gente não seja conduzido, manobrado, mas que a gente seja senhor do nosso destino e do futuro do país da gente. Muito obrigado pelo convite, as tuas ordens para as perguntas aí se tiver. Obrigado. Muito obrigado, deputado Alessandro Molon. Antes de abrir para a rodada de perguntas, aqueles que tiverem perguntas, então, assim que começar, vamos disponibilizar o microfone, se vier aqui. Se não quiser vir aqui, pode simplesmente levantar o braço, a que será dada a palavra, então pode se dirigir aos membros da mesa. Mas antes eu queria registrar aqui, a pedido da nossa nobre representante dos representantes dos outros centros acadêmicos, está aqui a Caena, que não é para dizer não, né, mas eu digo. A Caena está aqui, representante do CAEV, da UF, do Direito da UF. Que legal. A Antônia também. Que representa o Direito da FRJ. Foram chamados nossos camaradas da PUC, mas não puderam vir porque tinham outras atividades lá. Mas é importante sim que isso seja estendido a todas as universidades, não só a UERJ. Bom, aqueles que têm interesse de fazer pergunta. Alguém? Ninguém tem interesse? Vontade. Já que eu fui citada, vou dar uma de chata aqui. Obrigada, na verdade, antes de qualquer coisa, Cláudia, por ter citado. Falar da minha pessoa, que realmente eu tive uma experiência muito bacana na época que eu trabalhei na SAL, na gestão anterior, e de onde vem um nascedouro da SAL, dessa necessidade de abertura, de puxar a academia para o diálogo em termos de processo legislativo. Então, é menos do que fazer uma pergunta, só falar algumas coisinhas que eu acho legal para quem está pensando esse projeto e pensando a parte de extensão universitária, até porque das minhas origens, não Rio, mas o UNB, a gente sabe que o nosso Zé de lá, o professor Zé Geraldo, ele incute na gente desde o início, isso é uma coisa muito bacana da UNB, da gente, do nosso núcleo de prática jurídica, ele ter uma discussão muito forte em termos de extensão e pesquisa. E, juntando, acho que a fonte com a vontade de comer, juntou um grupo muito interessante na época da fase da SAL, que a gente trabalhou, que foi o nascedouro do projeto Pensando no Direito, e que teve uma coisa que foi muito peculiar, que é justamente dentro dessa lógica de fome da vontade de comer para os dois atores, digamos assim. A SAL, sabendo da sua limitação de acompanhar projetos de várias áreas, por mais experientes e que fossem estudiosos e gostassem da área da academia e tivessem envolvidos, a dinâmica do trabalho do legislativo, do acompanhamento do legislativo, ela é muito cruel, porque realmente é isso. Você tem uma bagagem acadêmica, o projeto está aí, 5 minutos, tem que apresentar uma nova versão de um texto que vai ser votado e vai para a sanção e foi. Ao mesmo tempo, a gente sabe que tem como a gente se preparando com alguns grandes assuntos. Só que, infelizmente, pelos funcionários e a dinâmica do executivo não permitia esse espaço da gente fazer amplos estudos, a ideia foi justamente essa, de buscar, puxar a academia, falar, olha, tem um espaço aqui para vocês ocuparem, né? Tem um espaço que vocês pesquisam, vocês se aprofundando em alguns temas, podem estar trazendo esses insumos, podem estar se envolvendo, podem estar reocupando um espaço que tem espaço para ser ocupado dentro da lógica de processo legislativo, dentro da parte da formulação do material que vocês estão aprendendo nas faculdades, mas que, na verdade, a produção faz parte desse aprendizado também. Então, o nascedouro dessa lógica do projeto Pensando no Direito, e a gente vê sempre pelos próprios temas que foram sendo lançados à época, era de justamente ter uma coisa interessante para a secretaria, de estar ali sendo material acadêmico, de qualidade, de ponta, sendo produzido e podendo estar facilmente acessível para os momentos dos 5 minutos no parlamento, mas também de trazer, fazer um chamado e tentar
ajudar, de alguma maneira, a incutir essa lógica de que a academia deve ocupar, os alunos, a graduação, os centros de pesquisas devem ocupar o espaço de produção legislativa, né? Devem ajudar a trazer insumos para pensar uma produção legislativa de qualidade. E que a pesquisa, que não for a área acadêmica que estiver fazendo e se envolvendo, a coisa realmente vai acontecer da maneira que for. Bom exemplo dessa parte do Código de Processo, Código Penal, que o deputado Molon falou, é muito isso. A gente sabe que está mais do que na hora da gente tentar pensar a parte do Código de Processo Penal e reformular. Mas isso vai acontecer e a gente está ali sem os insumos. Então, por que não chamar quem está pensando, os profissionais da área, e tentar trazer conhecimento e registro de conhecimento para ajudar dentro dessa lógica? E é isso, é realmente ocupar o espaço do parlamento no auxílio dos deputados, dos senadores, e que, pelo menos na minha experiência, sempre foram muito abertos de chegar e falar, olha, a gente sabe que esse projeto aqui é da sua relatoria, a gente está fazendo uma pesquisa, a gente tem dados, a gente tem documentos, a gente tem informação, deixa a gente ajudar a construir o voto, deixa a gente pensar sobre isso. Então, eu acho que é muito, muito interessante pensar essa possibilidade de melhoria da própria produção legislativa do nosso país, por ocupar, da academia ocupar um espaço que pode ser dela também. E que sim, uma questão que aí, também pegando o gancho na fala do Molon, que assim, é política. E é uma política muito bacana. Né? É qualificar a política. Né? Eu acho que a gente achar que a gente, dentro de uma faculdade de Direito, não somos atores políticos, desprestigiar, né, a política e nós mesmos. Então, assim, o conhecimento, a produção científica, as experiências de extensão, ela formula o pensamento político e ela tem espaço de ser apresentada pela voz de vocês mesmos, enquanto graduandos, enquanto pesquisadores. E eu acho que isso é um dos grandes frutos das falas de todo mundo e de tentar pensar projetos nessa área. Aí teve, inclusive, eu lembro quando eu conheci o Vinícius, que ele perguntou para mim de cara, você trabalhou na SAL, tem um tal de um negócio de intercâmbio lá. Aí eu falei, então, pois realmente tem um intercâmbio. E que é uma coisa, qual foi uma das propostas que eu acho que a Casa Civil hoje também faz, e a SAL fez um tempo, existem os outros departamentos do Ministério da Justiça também que fazem, que é tentar abrir o espaço, tem uns editais periódicos, de abrir o espaço para alunos de graduação concorrerem a alguma vaga, para ter uma experiência de um estágio na época das férias, para conhecer o Poder Executivo, o Poder Legislativo, e compreender que não é só o Judiciário que faz parte da nossa formação e que é um espaço de profissional, de aprendizagem nossa. Então, acho que vale a pena abrir dessa lógica de pesquisa e extensão para os outros poderes, porque tem espaço para ser ocupado de uma maneira de qualidade bem interessante, juntando assim, dentro as falas que eu lembrei de falar isso. É isso, obrigada. Obrigado, Gabi. Vinícius, eu queria também fazer um comentário. Pode também, quem está na mesa? Claro. Eu queria só aproveitar o que você falou e dizer o seguinte, pessoal, tem algumas coisas que eu acho que a pessoa não pode sair da faculdade de Direito sem fazer. Né? Eu não me refiro à recepção de calouros, não. Estou falando de outras experiências acadêmicas. Né? Primeiro, operador do direito tem que conhecer penitenciária. Tem que conhecer uma penitenciária para ver o que é uma penitenciária. Você vai falar de direito penal, vai condenar, ou vai defender, ou vai absolver, ou vai acusar. Tem que ver o que é, né? Tem que ter uma ideia do que é uma delegacia de polícia. Eu digo uma visita, uma atividade qualquer, e tem uma atividade que eu acho que vocês deviam fazer o máximo de empenho de fazer, que é conhecer, em algum momento do curso, o Congresso Nacional. E é o Congresso Nacional, porque vocês vão conhecer o Judiciário, vão conhecer o Fórum, mas vocês precisam conhecer o lugar onde as leis são aprovadas para a gente depois aplicar. O Congresso Nacional é uma experiência muito interessante. Assim, eu digo a vocês que se tem uma coisa que eu adoro lá, e que é assim, emocionante, é você ver a quantidade
E a diversidade de gente que anda naqueles corredores lá todos os dias em que tem atividade, em que tem sessão. É um negócio impressionante. Assim, primeiro dá uma dimensão para a gente do que é o Brasil, sabe? Você ouve todos os sotaques, todos os jeitos, todas as culturas. Cada um lá brigando pelos seus interesses. Gente de uniforme, de macacão de indústria, índio, quilombola, diversas religiões, sabe? Quer dizer, advogados, policiais, tudo, todo tipo de gente, professores, estudantes brigando pelo Plano Nacional de Educação. Então, acho que essa experiência devia ser uma experiência que devia marcar o curso de Direito em algum momento. Eu sei que é difícil, eu sei que não é barato, né? Mas se houvesse condição de, ao longo do curso, vocês, ou através desse laboratório, dessa iniciativa, sabe, pensar em fazer uma visita, organizar uma visita e fazer alguma coisa assim, acho que vale a pena, assim, para não terminar o curso de Direito sem, sei lá, mais ou menos o cara que vai fazer uma faculdade de Educação Física e nunca foi a lugar nenhum que se pratica esporte, enfim, sabe? Acho que tem que ver, porque ver faz diferença, sabe? Dá uma dimensão que o livro não dá, sabe? Ver a coisa acontecendo assim, né? Então, só uma sugestão aí para você. Alguém mais? Já? Eu tenho uma pergunta também. Olá, boa noite. Sou Gustavo, também diretor do Centro Acadêmico. E pegando um gancho no que o deputado falou, da importância de você conhecer o que você está estudando e tal, até me relembro agora de uma frase, numa das melhores frases que eu ouvi nessa faculdade, que foi do professor Berthier de Trabalho, que ele falou na primeira frase, na primeira aula, que ele, ao chegar à turma, ele chamou atenção para isso, para a realidade e tal, ele sintetizou toda essa ideia numa frase de que nós não devemos nos tornar sexólogos virgens. Nós devemos entender o que a gente está estudando, o que a gente vai agir. E dentro disso, dentro dessa ideia, eu queria chamar também a atenção e pedir até para o professor José Ricardo e a Ana Cláudia, não é? Que já teve experiência com assessoria jurídica, trazer aqui a experiência de vocês de como isso é engrandecedor para o nosso próprio, para a nossa vida acadêmica, para nossa apreensão de conhecimento, para o crescimento acadêmico. Como essa experiência da realidade ali de quem precisa muito do direito, como que esse contato engrandece também para a gente. Não é só um favor que a gente está fazendo, não é um altruísmo nosso, entendeu? Só isso. Olha, é uma experiência, do meu ponto de vista, assim, obrigatória. Você muda a sua visão do mundo, né? Eu fiquei 7 anos no escritório, passaram, sei lá, centenas de estagiários. A gente trabalhava também muito com a questão da violência doméstica, né? Violência contra a mulher. E o estagiário, quando chegava e via a mulher apanhava, ia lá, queria tirar o marido de casa, daí a gente conseguia, daí a pouco ela voltava com o marido de novo, ia lá de novo, que apanhou de novo. Os estudantes falavam assim, mas é porque gosta de apanhar, né? É porque gosta de apanhar, porque apanhou, saiu, deixou entrar de novo e apanhou de novo porque gosta de apanhar. A gente falava assim, calma, está no começo do estágio, não é bem assim, né? E depois, com o tempo, eles, né, os estudantes, a gente, foi entendendo que é muito mais complexo que isso, né? Quer dizer, não é só uma questão de eu quero e vai ser assim. Tem questões psicológicas, financeiras, emocionais e filho que envolve essa questão. É muito mais complexo. Quando a gente fez um projeto de regularização fundiária numa favela, chamada Favela do Moinho, a associação queria marcar reunião de sexta-noite. Muitas vezes eu chegava lá sexta-noite e não chegava ninguém, né? Então, você tem a tendência de falar assim, tá vendo? Eu estou aqui, eu tenho onde morar, eu não vou ser despejada, e eu estou sexta-feira à noite aqui. Cadê o pessoal, que é o maior interessado? Daí, quando você conhecia como que as coisas funcionavam, como era difícil a vida deles, até culturalmente, muitas vezes, né, tinha uma parte da favela que era... Eles moravam na favela da favela, eles moravam entre o lixo e conviviam dessa forma, eles moravam lá, tudo bem, né? E quando você ia coletar documento, você chegava lá
meio-dia para coletar documento, o pessoal vai, recebe e tal, um barraco quente. Você fala assim, meu Deus, como que as pessoas conseguem morar aqui? Né? Um cheiro, como que as pessoas conseguem morar aqui? Quer dizer, você quer ainda que elas, sabe, se organizem, se articulem, né? Vamos lá, vamos em frente. Elas não sabem o que elas vão comer no dia seguinte, elas não sabem o que vão comer à noite. O filho está doente porque não tem posto de saúde, não funciona, está fechado, né? E não vai na escola também porque está em greve. Então, assim, a visão muda completamente. É um crescimento. Tem aqueles que não querem crescer. Sempre tem. Ah, eu não quero saber, eu quero... Olha o preconceito, né? Eu quero estudar direito tributário, né? Eu gosto de direito tributário, mas eu nunca consegui um cliente. Só uma vez, que era questão de PTU, que era injusto e tal, mas eu perdi. Nunca consegui, né? Mas o pessoal quer saber direito tributário. Tudo bem, é opção. Não quero saber essas coisas de família, essas coisas de regulação fundiária. Mas tudo bem, tem gente que não quer, nunca lê um livro. Eu não gosto de ler, né? Eu nunca lido com as murras, eu não gosto de ler. Tá bom. Agora, as pessoas que querem uma formação completa, aquelas pessoas que querem mesmo passar por todas as experiências para ser um bom profissional, para ser um profissional responsável, elas têm, sim, que passar pelo escritório modelo, pelo núcleo de prática, tem que ir para Brasília, conhecer o Congresso, conhecer o STF, entendeu? Conhecer a Casa Civil, como que funciona, o Ministério da Justiça. Né? Se vocês quiserem ser profissionais top, de excelência, vocês têm que fazer isso. Eu fiquei 7 anos no escritório, eu morro de orgulho de ter trabalhado lá. Eu tenho um monte de estagiário defensor público, um monte. Toda vez que saía um concurso, eu via estagiário meu, eu chorava. Né? Eu tenho estagiário juiz, que eu tenho certeza que são bons juízes. Né? E outro dia, no ano passado, trabalhei na Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, chegou lá uma denúncia para a Corte Internacional sobre aqueles presídios do Espírito Santo, que o pessoal ficava em container, né? E era uma associação de direitos humanos. Eu comecei a ler a petição, falei, nossa, mas está muito boa essa petição, hein? Muito bem feita. Fui folheando 30 páginas. Quando eu cheguei no final, o advogado era o estagiário meu. Quase eu chorei, de alegria. Então, assim, no meu ponto de vista, é obrigatório. É uma experiência que vocês têm que ter, se vocês quiserem ser um profissional cidadão, um profissional competente, um profissional que vai fazer a diferença. Então, essa é a minha opinião. Eu acho que a Ana tocou no ponto central, né? A pergunta do Gustavo foi em que isso nos afeta, né? Porque do ponto de vista mais pedagógico, eu comentei no início as habilidades e os conteúdos inovadores, não tradicionais, porque o escritório modelo normalmente trabalha com os conteúdos tradicionais codificados. O núcleo de assessoria jurídica permite trabalhar com novos direitos, né? Com a ideia da produção social dos direitos. Isso em si já é muito bom na nossa visão do direito. Mas tem esse aspecto que a Ana frisou muito bem, que é o aspecto humano. Né? O que significa para nós esse tipo de convívio? Quer dizer, um conhecimento para além do conhecimento teórico, que a gente lê, que é muito importante ler mesmo, né? Mas a experiência prática. Inclusive, para a gente poder, de alguma forma, redimensionar as nossas próprias causas. Porque tem uma questão que é um problema que atravessa a esquerda há muito tempo, que é o seguinte: todo mundo quer falar em nome do pobre. Esse é o ponto. E fica todo mundo na esquerda disputando quem fala melhor em nome do pobre. Só quem não fala é o pobre. Esse é o problema. As pessoas que são de fato empobrecidas, quer dizer, uso pobre porque todo mundo usa a expressão, na verdade ninguém é pobre, todo mundo é empobrecido, porque a gente nasce rico, dono da natureza, e é expropriado do nosso direito à natureza, aí passa a ser empobrecido. Né? Então, as pessoas que são empobrecidas acabam não podendo falar e assistem toda a esquerda disputando a tapa quem fala melhor em nome deles. Uma experiência de assessoria jurídica popular é a experiência de não falar em nome de, mas de dar a voz a. Essa é a questão. E é isso que faz com que a gente redimensione os nossos paradigmas. Eu me lembro uma vez, eu fiz a minha graduação na UFRJ, e a gente tinha lá um programa de extensão na Maré, e tinha um grande debate exatamente em relação à ocupação que tinha lá do solo urbano e tudo mais. E o que nós queríamos era a ocupação. O que nós queríamos
era implodir o conceito de propriedade privada. Então, a gente queria ocupar e não titular, porque titular era ceder, fazer uma concessão ao capitalismo. Então, a gente quer ocupar sem titular. E aí vinham as famílias e falavam, doutor, está tudo ótimo, mas quando é que a gente vai ser dono mesmo dessa terra, né? Puxa vida! E é isso, a gente teve que aprender a lidar com as expectativas do outro. Claro, porque às vezes no nosso projeto teórico, que é um projeto importante, que tem que ser pensado, que tem que ser discutido, tem que ser debatido, inclusive com essas pessoas que estão nessa situação, mas os nossos projetos teóricos, eles precisam se ajustar, evidentemente, a todas as expectativas, porque é legítima a expectativa daquele empobrecido que passou a vida inteira inseguro por não ter onde morar, querer o título de propriedade do lugar onde ele mora. É absolutamente legítimo. Eu vou dizer o quê? Não, não pode, porque é antirrevolucionário, você é o dono da sua casa. Pô, não rola, né? Então, este contato, este convívio, ele é fundamental para esse processo de aprendizagem, né? O Paulo Freire, as pessoas me conhecem, sabem que eu tenho uma admiração, assim, quase reverencial, né, pelo Paulo Freire, e o Paulo Freire diz o seguinte: a grande questão da educação é fazer com que as pessoas possam aprender a partir da sua própria realidade. Não tem nada mais transformador nesse sentido de fazer com que aquelas pessoas que estão em alguma situação de maior vulnerabilidade, aprendam o direito a partir da realidade delas. Isso é que é bacana, porque elas vão aprender o direito a partir da realidade que estão. E nós vamos reaprender o direito a partir deste outro paradigma, o que vai tornar possível reconstruir o direito a partir deste outro paradigma. Claro que a revolução, meu povo, vai muito além do direito, não tem dúvida nenhuma, tá? Muito além do direito. Mas neste nosso pequeno universo, a contribuição que a gente puder dar a partir do direito é fundamental. E reconstruir o direito a partir do direito significa reconstruí-lo nas ruas, na luta, e reconstruí-lo também nos gabinetes, nas casas parlamentares, levando o que a gente aprende ali exatamente para aquele modelo ideal que é o que a lei deve, em alguma medida, produzir. E, claro, submetendo este nosso modelo ideal a este debate gigantesco, que também é próprio da democracia, né? É bom que tenha dentro da casa parlamentar. Então a gente tem que saber, quer dizer, eu imagino, para mim, o grande jurista libertário é esse que tem esta capacidade de fazer essa transição entre aquela experiência local daqueles que estão em maior situação de vulnerabilidade econômica, cultural, social, e essas casas institucionais que produzem o direito que a gente deseja que seja a favor, que seja para melhorar esses que estão aqui. Esta capacidade de transitar, acho que é a grande característica, né? Talvez o que o Gramsci chame de um intelectual orgânico, né? Mas esse acho que é o nosso maior desafio. Pessoal, o Davi gostaria de fazer uma pergunta? Estava antes na... A não ser que as pessoas estejam cansadas demais. Não, o Alessandro só dá aulas 9, ele pode sair daqui 3 para as 9, tá bom, né? Oi, meu nome é Davi, eu também sou do Centro Acadêmico aqui do Direito. Queria perguntar para o professor Zé Ricardo sobre a experiência que teve aqui na UERJ do NAJUP e também um pouco de como essas práticas jurídicas também na FGV, para a gente poder saber um pouco mais. Também para o Zé Ricardo, eu queria saber como é que está esse debate no corpo docente da UERJ, porque os nossos professores são muito tradicionalistas, então não sei como isso funcionaria, porque às vezes a gente tem um projeto de pesquisa, está engajado, monta, quer um orientador e o cara só assina, então a gente não tem uma orientação de fato, né? E poucos professores, né? Aí fica a disputa, então quero o Zé Ricardo também, e aí fica a disputa. Aí eu queria saber como está o debate, se tem gente engajada que a gente não está vendo, né? E até para a gente se envolver nisso mais, né? E se sentir orientada, né? É isso. Só dar um aviso aqui.
Pessoal, só um esclarecimento. Quem quiser fazer pergunta fácil, pode também, tá? Caso tenha alguma pergunta fácil, estão fazendo pergunta difícil que quiser, tá bom? Eu acho que tem um rapaz que queria fazer pergunta lá atrás também. Sim, pode fazer o bloco das perguntas? É isso aí. Bom, boa noite a todos. Meu nome é Breno. Boa noite. Antes de fazer minha pergunta, que é até uma pergunta fácil, eu acho, eu gostaria de fazer uma consideração inicial que o professor Molon foi meu professor na época do colégio, e eu estudei em São Bento, e sabe aqueles professores que às vezes mudam a vida do aluno, que aquele professor de química que faz você querer fazer química, aquele professor de física que faz você querer fazer engenharia, sei lá, enfim, uma coisa desse tipo. E eu me lembro até hoje das aulas do professor Molon, que ele já tinha, desde aquela época, um discurso extremamente nacionalista, aquele discurso, aquela ideia otimista de que realmente a gente pode mudar esse nosso país e melhorar as coisas. Eu gostaria muito de te agradecer por tudo. Foi bom. E complementando, eu gostaria de fazer minha pergunta de que, bom, você já está, acho que, sei lá, os 8 anos já como parlamentar e tem bastante experiência já, né? E a gente tem visto, eleições após eleições, uma certa quantidade de candidatos que acabam sendo eleitos, que são, de certa forma, tecnicamente, não diria fracos, mas não são tão qualificados, às vezes, para exercer aquela função técnica. E, às vezes, tipo, quando você vai elaborar uma lei, você tem que ter uma visão técnica, um conhecimento profundo sobre aquilo. E, nas últimas eleições, por exemplo, a gente teve um caso simbólico do deputado de São Paulo, que acabou sendo eleito, o Tiririca. Eu gostaria de saber como vocês lidam com isso lá dentro, se isso, até certo ponto, é ótimo que nós possamos viver num Estado democrático de direito, mas se isso até certo ponto atrapalha um pouco a elaboração das leis, e se vocês, deputados mesmos, entre si, orientam uns aos outros, um assunto que vocês sejam mais competentes, tecnicamente capacitados, se vocês conseguem orientar uns aos outros e trocar ideias a respeito da elaboração das leis, como é que isso funciona? Só isso. Obrigado. Hein? Eu vou começar pela pergunta que é estranhamente mais fácil, que é como é que está a discussão entre os professores. Não está, né? Então, aí fica mais fácil. Olha, assim, o direito, ele tradicionalmente sempre foi um espaço mais conservador. Não estou querendo dizer que, assim, na essência o direito seja mais conservador. Não é isso, né? Mas, tradicionalmente, na vida política do Brasil, o direito sempre foi um espaço de maior refúgio de conservadores, né? Acho que isso é que gera um pouco dessa dificuldade toda. Isso não acontece só entre o corpo docente, não, né? Isso acontece também entre o corpo discente, né? Em vários aspectos a gente tem isso. Então, nós todos precisamos do quê? Bom, primeiro, uma dose muito grande de generosidade, né? Para poder lidar aí com todos os professores, né? Nesse espaço e nesse ambiente. E depois a gente precisa mesmo ser assim, um bom farejador para encontrar aquele interlocutor que pode nos acompanhar mais proximamente. O que acontece no corpo docente da faculdade da UERJ, que é muito parecido com o que acontece também no corpo docente da maior parte das grandes instituições, como a PUC, a UFRJ, a UF, enfim, é que a gente tem vivido, sim, uma renovação no corpo docente, né? Professores mais jovens, né? E essa renovação tem trazido um bom arejamento no pensamento do direito. Só que isso não se traduz necessariamente num ambiente ideologicamente mais arejado. Quer dizer, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, é que você pode ter um professor de direito penal que tem uma visão um pouco mais crítica do direito penal, menos dogmática. Mas isso não quer dizer que ele vai ter uma visão mais crítica da sociedade como um todo, né? A mesma coisa no direito civil, no direito processual, em várias
outras áreas, vários outros ramos. Eu acho que em todos os departamentos aqui da UERJ, vocês vão encontrar professores que têm na sua área de atuação uma visão, alguns uma visão mais conservadora, mais clássica, e outros uma visão um pouco mais arejada, uma visão em alguma medida mais crítica. Agora, sob o ponto de vista das afinidades ideológicas, aí já é um outro problema, né? Aí realmente não tem como garantir. Não tem jeito. E isso é uma questão assim, de ambiente político, de mentalidade. Agora, tem um outro problema, que é o engajamento desses professores nas atividades que não são de ensino. Aí fica pior ainda. Por quê? Porque muitos dos professores, até porque no direito, nem todos se sentem professores, né? Muita gente no direito, assim, eu sou o advogado que dá aula, o juiz que dá aula, né? O promotor que dá aula, mas não sou o professor. Tanto é assim que mesmo nas universidades federais, onde a DE é a regra, no direito, as faculdades não querem a dedicação exclusiva, né? Porque querem que os seus professores se mantenham também em outras atividades profissionais. O que até um certo ponto eu acho muito bom. Muito bom. Seria muito ruim não ter o Alessandro como professor em sala de aula, porque ele hoje exerce um mandato eletivo. Então é bom realmente que parte dos nossos professores tenham uma atuação profissional e estejam também na universidade. Mas seria bom que um outro grupo razoável de professores estivesse dedicado só à universidade, e isso não acontece. Isso não acontece. Não é só no direito, não. Na medicina, a gente chega até a alguns lugares a ter coisas um pouco mais curiosas, né? Onde o professor, em dedicação exclusiva, contratado em dedicação exclusiva, tem um outro vínculo profissional, que às vezes é até um vínculo com o próprio Estado. Uma coisa muito curiosa. Ele é contratado pelo Estado em dedicação exclusiva e é também juiz do tribunal, é também médico daquele hospital público, né? Esse é um problema, sobretudo, no direito e na medicina. No direito e na medicina. Isso inclusive, os conselhos universitários já até aprovaram que em direito e medicina pode. Pode, né, você ter essas coisas. Então, a gente tem que, aí na hora de assinar um projeto de pesquisa, na hora de acompanhar um projeto de pesquisa, que não é só assinar, né, o que você falou, acompanhar, orientar, debater, estar junto, estar presente, aí é mais difícil. Realmente mais difícil, né? Agora, apesar disso, nós temos aqui na universidade um esforço no sentido de elaboração de um núcleo de apoio jurídico popular. Esforço esse que veio de vocês, dos alunos. Isso em outros tempos aos quais eu não pertencia a essa faculdade, acho que é possível que isso tenha acontecido, mas do tempo que eu estou aqui nessa faculdade, há alguns anos atrás, um grupo de alunos com esse perfil mais combativo resolveu criar um núcleo de assessoria jurídica popular, de apoio jurídico popular. Eu fui procurado por esses alunos para, como professor, poder acompanhar, responder formalmente pelo projeto e discutir e debater com eles. Foi uma experiência bacana, nós formamos inicialmente o grupo, começamos a discutir paralelamente educação popular com Paulo Freire e também uma visão crítica do direito, principalmente por meio do direito alternativo, do direito insurgente. Foi uma experiência bacana, só que nós não conseguimos consolidar o núcleo a tal ponto de começar as atividades externas. Quer dizer, agora vamos abrir para a atividade de assessoria junto aos movimentos sociais, etc., por curiosas razões endógenas, né? Quer dizer, pelo debate político que às vezes nos divide mais do que nos aproxima, né? Então a gente passou por essa experiência e essas lutas mais intestinas fez com que a gente ficasse ali debatendo como é que ia votar. Teve uma reunião que a gente ia discutir um projeto que a gente queria encaminhar. Aí o pessoal, não dá. Eu falei, poxa, gente, acho que não tem como, é democrático a gente votar.
Então tá bom, então vamos votar, mas como é que a gente vai votar? Como assim como é que a gente vai votar? Cada pessoa vota, né? Sei lá, levanta o dedo, pode ser? Não, porque tem gente que participa mais, tem gente que participa menos, então quem participa mais tem que voto tem que ter mais peso, porque senão aquele grupo vai trazer mais gente no dia de votar. Eu falei, caramba, então o que a gente vai fazer? Vamos votar, como é que vai votar? Tá bom, então vamos votar, como é que vai votar, como é que vai votar? Aí depois disso, realmente, a coisa meio que degringolou, né? Algumas pessoas continuaram em grupos distintos, fazendo um bom trabalho, interessante, discussão de debate, mas isso foi de uma geração que não está mais hoje na faculdade. Quer dizer, essa geração passou, essa moçada toda está engajada em outras coisas, e a gente, então, tem desde lá essa ideia, quer dizer, o núcleo está mantido formalmente, a ideia é fazer este ajuntamento das pessoas de boa vontade para retomar esse processo. Hoje está aqui a professora Carolina Vestena conosco, que formalmente acompanha esse trabalho e que tem também a tentativa de reunir materialmente todas as pessoas que possam fazer isso, que estejam interessadas por esse tipo de coisa, né? Do ponto de vista formal, o projeto ele existe na SR3, né, como projeto de extensão, o que a gente nunca conseguiu, e aí por conta das dificuldades de agenda, né, que vale para todos, porque as pessoas mais engajadas são aquelas que mais coisas fazem, né? Então, tem isso, né? O cara que tem tempo de fazer as coisas não quer fazer, aliás, só tem tempo porque não quer, né? Então, não funciona. A gente que aí tem 3.000 coisas. Então, Carol tem 3.000 coisas, eu tenho 3.000 coisas, todo mundo tem 3.000 coisas, e a gente não consegue, às vezes, fazer essa reunião. Mas eu tenho certeza que uma convocação do centro acadêmico, né? Ainda mais um centro que é um centro como vocês, engajado, enraizado, né? Acho que pode ajudar a retomar isso, né? E para terminar, rapidamente, que estou falando demais, as clínicas, como acontecem lá na FGV. Quando nós estávamos implantando o curso da FGV, como eu, no início, fui coordenador, acompanhei esse negócio mais de perto, a ideia era não fazer esse escritório modelo tradicional que a gente conhece, fazer um núcleo de prática jurídica. Como estruturar os núcleos de prática jurídica? Aí, uma ideia que foi sugerida é acompanhar um pouco de perto, fazer de forma um pouco parecida com o que algumas instituições de ensino lá nos Estados Unidos fazem em relação aos direitos humanos, né? Eles usam essa experiência de clínicas, quer dizer, você pensar não só, entre aspas, né, o paciente, a pessoa que vem com o problema, mas pensar o problema em si. Né? Como é que fica o problema e refletir sobre o problema e fazer soluções que não sejam só soluções remediais, mas às vezes uma intervenção mais estrutural. Então as clínicas têm eixos temáticos, né? Acho que em geral isso acontece, elas têm eixos temáticos que cobrem várias perspectivas e elas prestam um esclarecimento e fazem uma instrumentalização das pessoas que procuram as clínicas para poder fazer um trabalho. Então, por exemplo, olha só, uma coisa muito simples, clínica de imposto de renda. Imposto de renda, perguntem para os pais de vocês o que significa isso, eles vão entender bem a importância disso, né? Lá na FGV tem uma clínica de imposto de renda, que sabe o que ela faz? Ajuda os funcionários da FGV e quem, evidentemente, da comunidade quiser, porque as pessoas ainda não sabem tudo, a fazer o imposto de renda. E depois, de repente, elas descobrem que, puxa vida, eu podia fazer o imposto de renda de uma maneira muito melhor, olha só. Quer dizer, está potencializando um conhecimento. Quer dizer, eu fiz o imposto de renda errado, caí na malha fina, porque não sabia, não entendia, né? Não, evidentemente, eu declarei, tinha que declarar, foi honesto, bacana, etc. Paguei com alegria para o governo implantar umas políticas, etc. Mas note bem, é uma questão de uma coisa simples, um tema simples, né? Um tema simples, ali, imposto de renda, direito tributário. Então, olha aí que falando, viu, Ana? Olha só. Ação social, direito tributário. Então, legal isso. E como isso, o exemplo do imposto de renda foi muito paradigmático, porque isso pode acontecer em qualquer área. Por exemplo, na área de regularização fundiária, né, para assessorar ocupações coletivas, ocupações que podem ser em área urbana ou não, né, comunidades ou sem terra, uma clínica que ajuda os movimentos sociais quando os movimentos sociais precisam instrumentalizar de maneira institucional a sua luta e criar OCIPs.
Às vezes é possível. Como é que você faz isso? E aí tem lá, inclusive, nosso companheiro professor aqui da casa, que também está acompanhando esse debate, o professor Rodolfo Noronha, que ajuda os movimentos a fazer isso, mas não é para apresentar pronto ao CIP, né? É como é que eles aprendem a fazer isso e podem fazer juntos. E assim, em todas as áreas é possível fazer essas clínicas, né? O CIP é a organização... A Ana que vai me lembrar. Organização Social... O C é o quê? Isso, Organização da Sociedade Civil de Interesse Público. Isso. É o OSCIP, Organização da Sociedade de Interesse Público. É exatamente, que tem esse formato parecido com a ONG, tudo. Quer dizer, nem toda a ONG é OSCIP, mas toda a OSCIP é uma ONG, dependendo da maneira que você entenda, né? Então, as clínicas são temáticas e elas fazem isso, potencializam a pensar, a ajudar as pessoas, dando autonomia e pensar também os problemas. E aí isso é que gerou, por exemplo, aquele Amicus Curiae que você falou, né? Lá naquela ação... Qual era a ação mesmo? Da União Homoafetiva, exatamente. Da União Homoafetiva e por aí vai, né? Que é uma experiência interessante. Eu só vou terminar, gente, porque estou sendo horário, né? Estou preocupado com o teu horário, Alessandro, desculpa. Não, né? Então vou falar mais aqui, desculpa. Não, também não. Não, eu só vou pedir para falar e vou cometer uma falta de educação aqui. Eu vou responder ao Breno e vou sair, porque o Anderson, que está comigo aqui, está me fazendo sinal do relógio lá, desesperado, pensando que ou ele vai ganhar uma multa ou a gente vai perder a virada lá da Jardim Botânico, que 9 horas vira, né? Tem a terceira mão ali que vira. Então, pessoal, eu vou me despedir de vocês. Primeiro, agradecer ao Breno pelo presente que ele me deu, de falar, Breno, eu não tinha te reconhecido, porque eu dava aula no São Bento para a 5ª série, né? Verdade. Então, eu, quando encontro os meus alunos de 5ª série, eu nunca os reconheço, porque estão todos enormes e tal, crescidos, e eu dava aula para eles quando tinham 10 anos, 11 anos, né? E a maior alegria para um professor é encontrar ex-alunos, sabe, Breno? Assim, a maior alegria da gente é ver alguém, para que, na verdade, os professores que estão aqui podem concordar. A gente vê que, primeiro, que a gente fez alguma diferença na vida das pessoas, né? No fundo, a única diferença que a gente pode fazer é ajudar a pessoa a descobrir uma coisa que já está nela, né? Não é a gente que dá nada para as pessoas, mas ajudar a pessoa a descobrir o desejo que ela tem de contribuir para o país, né? As coisas bonitas que tem dentro de cada um de nós, né? Então, essa é a maior alegria para a gente. Assim. Queria te agradecer, você me deu um presente hoje aqui, de te encontrar, de ouvir o que você falou, e dizer para você assim, que no Congresso, quem dá menos problema é quem não é qualificado. Esses são os mais inofensivos, né? Verdade, porque os piores são aqueles que sabem exatamente o que significa uma vírgula, mas que não usam esse conhecimento para o bem, né? Então, assim, muita gente diz assim, tem gente que falta? Tem, e é ruim, mas tem gente que não falta, que seria melhor que faltasse, né? Então, é uma coisa meio paradoxal. Então, por exemplo, o Tiririca, né? De fato, ele, assim, ele não tem uma participação ativa nas reuniões. Ele vai às reuniões, mas ele não fala. E eu acho que ele está muito preso, um pouco pela repercussão que teve a votação dele. Então, acho que ele está muito ainda, um pouco amedrontado, né, assim, de falar e de parecer bobagem. Outro dia ele falou uma coisa inteligente. Ele é muito inteligente, ele, evidentemente, né? Se não fosse, não teria tido a votação que teve, não tenho dúvida disso. Ele é inteligente, né? Pode não ter tido acesso à cultura formal que a gente tem. Mas ele disse uma coisa muito inteligente, falou, essa Câmara aqui é uma fábrica de maluco. Aqui todo mundo trabalha muito e produz muito pouco. E é um pouco verdade, porque é um desespero, um ritmo frenético lá, e às vezes tudo isso para sair uma mudança que às vezes é de uma vírgula, né? Mas, por exemplo, eu acho que ele poderia dar uma contribuição muito grande se ele falasse um pouco da experiência dele, né? Porque ele é um artista. Quando ele foi para a Comissão de Educação e Cultura, isso foi muito criticado, porque como se ele não tivesse cultura, ele é um artista popular. Então, mas ainda acho que um pouco medo exatamente de não ter uma qualificação técnica ou de falar uma bobagem está prendendo ele muito, né? Isso não é um problema, sinceramente, porque, por exemplo, a assessoria da Câmara, esse é um outro concurso que é muito disputado. Assessoria legislativa da Câmara, assessores da Câmara e do Senado, então, assim, é um super emprego para quem quer trabalhar com um direito, para quem quer trabalhar com um processo legislativo, é muito qualificado. Então, você recebe um projeto para relatar, você tem assessoria da casa para pedir um parecer e dar a sua visão política para o parecerista escrever o parecer dentro daquilo que ele entende que é constitucional, mas na sua ótica, né? Quer dizer, favorável, contrário, dependendo da visão do parlamentar, porque o voto vai ser dele, né?
Então, esse não é o problema, sabe? Assim, o maior problema é, no fundo, quem não está lá, isso é que é muito difícil, por interesse público. Até as diferenças ideológicas são menos graves. Até com quem pensa completamente diferente de você, mas você percebe que tem o desejo de servir ao interesse público, mesmo que ache que o interesse público é contrário do que você acha, né? Mas isso ainda é de menos, quando há um mínimo de boa vontade, de boa fé, sabe? Quando a pessoa não está ali para fazer negócio. Aí dá para conversar. O problema é quando a pessoa está ali, né? Por exemplo, então tem parlamentares, tem um parlamentar do Rio de Janeiro que conhece tudo, de tudo. Mas, assim, funciona um pouco como o gênio do mal. Esse é perigosíssimo, né? E é super qualificado. Então, é um paradoxo, né? Então, assim, agora, para ajudar as pessoas que, de repente, não estão qualificadas, serão necessários assessores parlamentares. E, por isso, a importância da iniciativa de vocês. Queria colocar o meu mandato à disposição, que a gente puder fazer de parceria, que a gente puder abrir de portas lá no Congresso para vocês conhecerem mais. Que vocês puderem contribuir com a gente, se quiserem a gente pensar junto em, sei lá, uma oficina, uma clínica, alguma coisa que pense projetos de lei sobre uma determinada área, né? Por que não fazer isso? Por que não participar dessa comissão de crimes e penas que a gente criou? Enfim, ou outra área que vocês têm interesse. E saudar muito essa união que eu estou vendo aqui dos centros acadêmicos. Dizer que é um barato ver isso, e pena que não estão outras aqui, o que eu puder fazer para estimular que os outros estejam também é muito importante, tá bom? Zé, foi uma alegria mais uma vez te ouvir, um privilégio, e também a doutora Ana Cláudia, muito obrigado, Vinícius, e a Rosane, e aos outros alunos aí, parabéns, obrigado pela atenção. Desculpa, eu vou sair antes de terminar, vou sair correndo para ir lá para a PUC, tá bem? Muito obrigado. Gente, nós estamos caminhando para a etapa final, né? Só gostaria de saber se alguém mais tem alguma pergunta para os dois palestrantes que estão na mesa. E para, então, encerrarmos, né, os certificados estão ali na porta, para quem quiser pegar, os dois que levantaram a mão, companheiro do centro acadêmico. Nós queremos agradecer novamente as pessoas que vieram das outras universidades aqui, dar um recado para quem gostou da ideia do nosso núcleo de prática jurídica na faculdade, quem quer construir o projeto. E o recado é o seguinte: toda segunda-feira, 12h30, ali a gente se encontra sempre no hall, ali no Sanduba, e vai para uma sala. A gente está discutindo ensino jurídico e sociedade. Nós vamos começar a montar um grupo de estudo para que dali saia, né, queremos que saia algo nesse sentido. Seja um AJUP, que é uma assessoria jurídica popular, seja o projeto, de qualquer forma, qualificando o nosso discurso ao final para o Fórum de Justiça também. Portanto, estão todos convidados, é aberto, todos os alunos querendo, podem entrar para contribuir. Outra coisa que foi me pedido aqui é para falar de alguns professores que já declararam apoio, né? Entre eles, alguns são professores muito importantes, têm um peso muito bom aqui, como o professor Daniel Sarmento, professor Ana Paula de Barcelos, professor Humberto Dalla, professor Japiaçu também, e alguns outros mais esporádicos, né? Então, agradeço a todos, o recado está dado, espero que todos tenham gostado. Alguém tem uma consideração final a fazer? Pega bem terminar com frase, né? Fica bonitinho. Mas é só para a gente... é uma frase de uma parlamentar que eu vi uma vez numa palestra, assim, como vocês, e que é uma parlamentar que eu admiro muito, que é a Luísa Erundina, foi prefeita de São Paulo, é uma grande pessoa e parlamentar. E ela falou assim: o desânimo é reacionário. Então, de vez em quando eu estou desanimada, tipo, nada tem jeito, o Brasil é assim mesmo. Tal. Eu falei, não, o desânimo é reacionário. Ela dizia, o que eles querem, né, do outro lado, é que a gente desanime. E a gente não pode desanimar, porque o desânimo é reacionário. Então, vamos lá, pessoal. Ânimo. Então, com essas sábias palavras, está encerrada a palestra de hoje. Muito obrigado a todos pela presença.